trabalho intitulado Sustentabilidade do Fósforo no Brasil foi publicado em uma revista científica internacional. Um professor e um estudante de doutorado da Universidade Federal de Lavras colaboraram com a pesquisa. O estudo apresenta a possibilidade de melhorar a eficiência da agricultura brasileira em tecnologias alternativas que visem a sustentabilidade e na gestão do fósforo. O que motivou essa pesquisa, esse trabalho, foi um artigo publicado num periódico científico de grande impacto mundial, que questionava a sustentabilidade da agricultura brasileira pelo fato de a gente consumir muitos fertilizantes, e o caso específico desse trabalho é o fósforo, porque a gente está numa região de solos mais intemperizados, mais lavados, e a gente requer esta prática de adição de fósforo de uma maneira um pouco mais maior, né? Um pouco mais fósforo é utilizado no nosso sistema de produção do que em outros países. Então, esse trabalho originalmente questionava até quando a gente ia ter que colocar fósforo para ter os ganhos de produtividade que a gente está tendo ano após ano na agricultura. Então, esse trabalho foi publicado e este grupo se reuniu, são pessoas em diversos locais do Brasil, que já trabalham há bastante tempo, muitos deles com mais, eu trabalho 30 anos com essa questão de fertilizante, fósforo, alguns têm 40, 50 anos, alguns mais recentemente. Nos organizamos para coordenar algumas informações e mostrar que, na verdade, esse processo ocorre no Brasil de utilização crescente de fósforo, mas que os retornos têm sido significativos, como a gente já tem visto isso há mais de 30 anos, e que tem uma série de tecnologias e de alternativas que são utilizadas hoje em dia e que vão permitir com que essa utilização de fósforo nos leve, como já está levando, a ter uma agricultura cada vez mais sustentável. Nós estamos aumentando a utilização desses recursos porque a gente precisa produzir mais, mas a nossa agricultura está mostrando que está sendo eficiente. Então, a cada ano que passa, isso particularmente nos últimos 15 anos, existe um indicador muito bom utilizado na agricultura mundial, que mostra que o Brasil é o país que mais avançou em termos de eficiência de utilização de seus recursos naturais, para poder obter ganhos de produção, ganhos de produtividade. A gente aumentou a produção por área e não aumentamos área. E certamente esse fertilizante fosfatado que estava sendo questionado, que a gente usava muito, ele está sendo muito melhor utilizado e isso tem sido reflexo ou parecido no nosso PIB e particularmente na virada do século, os últimos 15 anos não existe nenhum país do mundo que alcançou uma eficiência e utilização de recursos para a produção agrícola tão grande quanto o Brasil. O que nós fizemos então foi utilizar dados de produtividade e área cultivada com as principais culturas agrícolas nos últimos 25 anos para projetar qual seria a demanda de fósforo nos próximos 30 anos. E além disso também nós fizemos a utilização de dados a respeito de produção de suínos, ave e bovinos também para ver qual seria o potencial de utilização de dejetos de animais para utilização como fontes de fósforo alternativa nos próximos 30 anos, ou seja, quanto que essas fontes poderiam contribuir para suprir o fósforo necessário às culturas. O que nós vimos é que existe um grande potencial de utilização desses resíduos, ou seja, a gente pode atingir cerca de 15% da demanda de fósforo utilizando somente essas fontes. E também existe um grande potencial de construção do fósforo, da fertilidade do solo. E esse fósforo armazenado no solo via essa aplicação sucessiva de fertilizante fosfatado também pode ser um grande potencial para suprir a demanda de fósforo no futuro. Se você investir nessa pequena propriedade, mostrando que a utilização eficiente de uma tecnologia pode dobrar a produção dele atualmente, o retorno sobre o que é investido é muito maior para o pequeno agricultor. Então a gente tem que mostrar que é possível, é preciso continuar a ser utilizado esse recurso e que, no caso daqueles que estão com produtividades mais baixas, a eficiência de uso é muito maior. O que o Brasil tem feito muito bem nos últimos anos é a utilização de plantio direto e a calagem na agricultura, que aumenta muito a eficiência da utilização de fósforo. Então, sem dúvida, é imprescindível que para que o agricultor possa utilizar de maneira mais eficiente o fósforo no solo, é preciso construir a matéria orgânica e fazer a calagem. O que é essa calagem? É a aplicação de calcário no solo. Ok. Tudo bem? Joia.
Os fertilizantes, eles fornecem nutrientes para as plantas crescerem. E muitos desses nutrientes, inclusive, são essenciais para o nosso bom desenvolvimento, né? O fósforo é um exemplo deles. É muito importante para a planta e muito importante para seres humanos. Sem fósforo, nós não conseguimos crescer plantas. Agora, por que a gente deve se preocupar com fósforo? Porque existe, hoje em dia, uma reserva limitada de fósforo. O método tradicional de cultivo atual, ele depende, grande parte, desse fósforo que está sendo extraído das reservas de fósforo. São 70% delas, por exemplo, estão no Marrocos hoje, e tudo que se extrai de fósforo, 80% vai para a produção de fertilizantes. Então, nós estamos numa fase de grande dependência desse processo. Na verdade, num passado muito tempo atrás, quando não existia essa tecnologia, as pessoas usavam seus próprios restos, né, os adubos, até o adubo humano, né, as fezes, eventualmente tratadas em biodigestão, ela era usada como fonte de fertilizante, de nutrientes. O fósforo é o principal deles. Quando nós passamos a ter uma demanda muito grande de produção de alimentos, nós tivemos que produzir esses fertilizantes para poder atender esse crescimento da população. Nós podemos continuar tendo os fertilizantes e pensarmos agora em voltar à utilização dos subprodutos. Por exemplo, o lodo de esgoto, se a gente tiver um bom sistema de saneamento básico e produzir esse lodo bem tratado, ele pode voltar a ser utilizado para um processo de produção. Vários países no mundo fazem isso de diferentes maneiras e nós poderíamos estar fazendo isso. Inclusive, isso é parte de um processo que deve ser levado em consideração no ciclo do fósforo como um todo. Detalhes sobre a pesquisa estão disponíveis no nosso site, tveulavras.com.br.